na saúde integral. E hoje nós teremos a grata satisfação de termos a nossa querida colega, amiga e vice-presidente da AMDF, doutora Antônia Marilene, que vai nos trazer, cardiologista, que vai nos trazer um tema extremamente atual e fundamental nos dias atuais e cada vez mais, que é a abordagem do tema obsessão. E dentro da doutrina espírita, como nós sabemos, existe um grande manancial de conhecimentos, de aprendizados que a gente pode estar sempre, cada vez mais, melhorando para que a gente possa entender essa temática que é tão importante em nossas vidas, nessa relação cada vez mais íntima entre o nosso mundo material e o mundo espiritual e essas influências. Então, nesse momento, eu convido a todos para sentarem, eu ficar em uma posição bem confortável, para que possamos, então, fazer a nossa prece, que é o momento em que nós temos a oportunidade de nos conectarmos à espiritualidade superior que nos assiste, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a todos aqueles que nos inspiram na nossa tarefa junto ao movimento médico espírita, pela oportunidade de mais um dia de aprendizado, de mais uma oportunidade para que nós possamos, cada vez mais, através do conhecimento, procurar nos melhorar a cada dia. Que Jesus, da sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós, irmãos em humanidade, abençoe o nosso planeta, que esses momentos que aqui estamos, possamos fazer uma grande corrente de amor, de fraternidade, de paz. E que a nossa querida irmã, colega, doutora Antônia Marilene, possa trazer para nós esse tema sobre a inspiração do alto. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos dar por início a exposição dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Com a palavra, doutora Antônia Marilene da Silva. Meus irmãos, muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui hoje para falar de um tema tão dileto, apesar de ser um tema que pode assustar muitas pessoas ao ouvir falar de obsessão. Geralmente, muitos de nós chegam à casa espírita porque apresentam algum tipo de incômodo espiritual, é uma das queixas mais comuns das pessoas que vêm para o atendimento fraterno. E sempre, como há um pouco estudo com relação a isto, as pessoas não procuram se aprofundar na compreensão dos mecanismos, há um temor em relação a isto. Muitas pessoas evitam a falar, e quando vê que tem uma pessoa assim, com algum problema, vai falar assim, nossa, fulano está obsediado, como se fosse uma coisa que não ocorresse com todos nós. Então, aqui hoje, a conversa é justamente para nós desmistificarmos a obsessão, compreendermos o seu mecanismo, compreendermos como que nós podemos criar em nós as armas de defesa, criar em nós uma profilaxia. Nós estamos num tempo de pandemia, então nós estamos tomando uma vacina para estarmos em condição de sermos protegidos. Mas aí a gente faz muitas medidas do ponto de vista orgânico, do ponto de vista material, e nós nos esquecemos que nós somos tríplice aspecto. Nós somos corpo físico, perispírito e espírito. Então, não há que só se cuidar do corpo físico. O corpo físico é importantíssimo que nós cuidemos dele, porque é o nosso templo, é o nosso objeto de aprimoramento espiritual. Mas aqui estamos justamente para aprendermos a conjugar os três aspectos e vivermos a nossa vida de forma a aquilatar
mais benesses para cada um do ponto de vista espiritual. Então, quando nós estamos na formação acadêmica, nós aprendemos os estudos das doenças. Então, tem uma palavrinha que é a etiopatogenia, que é como nós identificamos o agente agressor. Agora, olha que interessante. Etiopatogenia é o mecanismo e causa de formação de doenças. Isso é que está escrito no dicionário. Mas, etimologicamente, etios quer dizer causa, culpa, responsabilidade. Então, isso nos faz refletir de uma forma muito intensa o quanto cada adoecimento é de nossa, não vamos dizer culpa, de nossa responsabilidade. Isso muda muito o foco com o qual nós nos direcionamos para compreender os nossos adoecimentos, mas também para compreender qual que é a nossa parcela, né, de vivência daquele adoecimento, o que nos compete fazer, além de buscar todo o tratamento que é necessário para o restabelecimento das nossas forças orgânicas. E nessa parte, nós entendemos que esses agentes adoecedores podem ser tanto infecciosos, que são vírus, bactérias, quanto parasitários, né, que são aquelas doenças que causadas pelos os chamados parasitas. Aí nós temos os vermes, nós temos no Brasil a doença de Chagas, que é causada por um protozoário, que é um parasito, que é o Trypanosoma cruzi. Então, essas são as doenças. E existem os fatores ambientais, né? E dentro desses fatores ambientais, nós colocamos também os fatores emocionais. Então, esses são os agentes causadores de doenças. Então, como que eles vão causar alterações ao entrar em contato com o nosso arcabouço corporal e causar a doença, nós chamamos de fisiopatologia. Então, nós vamos ver um pouquinho o que também é a fisiopatologia da obsessão, porque a obsessão é uma doença da alma. E como doença da alma, ela precisa de ser compreendida e ser tratada, não como nós compreendemos e tratamos as doenças do corpo. Mesmo que, em alguns momentos, os processos obsessivos causem adoecimento do nosso corpo físico, e nós devemos buscar o controle e o tratamento também do ponto de vista orgânico na medicina terrena, nós precisamos de compreender que uma parte só do tratamento não trará para nós a solução adequada. E aí, esses dados é que vão nos orientar a fazer o tratamento. Então, é interessante. Para que nós compreendamos a obsessão, nós precisamos de saber como que ela aparece, como que ela funciona, para que nós busquemos o tratamento. O tratamento nós buscamos aqui, na Casa Espírita. Então, geralmente, aqui após a explanação, vai ter a fila do passe. Todos vão à fila do passe. É importantíssimo, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, mas aí nós devemos saber, é só vir à Casa Espírita, assistir a palestra, trazer uma garrafinha de água para fluidificar, receber o passe, voltar para casa e a coisa está feita? Nós temos o hábito de ir ao médico. Estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor no estômago, quero fazer todos os exames, tomar um medicamento e pronto, resolveu. Mas aí aquelas medidas de mudar hábito de vida, fazer caminhada, mudar a alimentação, mudar a sua temperança, mudar o seu estilo, ter umas pausas, não exagerar no tempo do trabalho, a gente não modifica isso. Porque a gente espera que a pílula milagrosa faça o milagre e nós não tenhamos que nos esforçar. Então, quando nós falamos de obsessão, nós vamos ver que isso não é bem desta maneira. Nós precisamos de compreender o que nos compete dentro deste tipo de adoecimento. Eu trouxe aqui a pergunta 95 do Consolador, que é um livro, Psicografia, Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Então, em face dos esforços da medicina, é a pergunta 95, como devemos considerar a saúde? Então, a resposta de Emmanuel é o seguinte, que, do ponto de vista orgânico, né, saúde é o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo físico, mas, do ponto de vista espiritual, saúde é a harmonia da alma. E o que é uma alma harmônica? É uma alma sem defecções morais. Dramático. Nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. Por quê? Ainda não estamos moralizados.
ainda somos espíritos imperfeitos. Aqui neste planeta de provas e expiações, por mais que nós já tenhamos melhorado, e é claro, melhoramos muito desde que aqui chegamos, nós ainda temos a tendência ao mal. O mal ainda predomina no planeta. Existe o bem, mas o bem ainda não suplantou o mal. Então, por isso é que nós nos colocamos como seres ainda imperfeitos, ainda não moralizados. Mesmo que nós tenhamos a cada vez mais realizado muitos esforços para tal, nós ainda não atingimos aquele patamar que é o ideal, que é a harmonia da alma. Estamos aqui justamente nessa vida para, mais uma vez, em um aprendizado, subir mais um degrauzinho em direção à harmonia da alma. Então, isso é muito interessante, porque na pergunta 96, Emmanuel a pergunta que é feita a Emmanuel é justamente essa. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Então, sim, as chagas da alma, elas podem se manifestar diante do corpo físico. Geralmente, um corpo físico doente, a resposta de Emmanuel, reflete um espírito enfermo. Claro que aqui nós temos que fazer as exceções, né, às questões do ambiente, que é uma das causas de adoecimentos. Nós estamos no planeta de provas e expiações, então existem as vicissitudes da vida no planeta. Então, fora essas causas, assim, os outros adoecimentos, as doenças congênitas, elas são devido à necessidade de depuração do nosso organismo perispiritual. E como é que isso acontece? Quando nós somos formatados, né, óvulo espermatozoide, que vai formar lá o zigoto e vai dar origem ao nosso corpo mais à frente, o nosso perispírito vai moldando esse corpo físico de acordo com as suas necessidades. E, por sua vez, segundo as lições de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quem dá origem à estruturação do corpo perispiritual para cada um de nós é o corpo mental, que André Luiz diz que não tem como, diante do nosso atual estágio evolutivo, ele explicar para nós qual que é a constituição do corpo mental. Então, para nós entendermos que tudo reside na mente, a mente também, que nós não temos definição pela ciência, né? Então, nós temos o corpo mental, né? Que é a mente, e este corpo mental é que vai presidir a formação do nosso corpo perispiritual, de acordo com as necessidades de melhoria de cada um de nós. Então, todas as estruturas que nós possuímos, com bons ou maus funcionamentos, é porque o nosso corpo mental deu essa diretriz de acordo com os nossos méritos, os nossos deméritos e etc., para que nós pudéssemos caminhar e, com o andar da vida, nós fôssemos reajustando as peças com maiores necessidades. Então, é interessante que aqui Emmanuel coloca algo muito legal, que é: nós temos as doenças, mas o tratamento reside em nós. Então, poucas pessoas devem ler essa pergunta. Então, aconselho para ler essa pergunta e essa resposta, para a gente entender que o recurso de tudo está em nós mesmos. Nós somos aqueles com a capacidade de realizar a autocura. Então, a gente remete àquelas passagens do Evangelho na qual Jesus realizou aquelas curas, e ele falava com os irmãos duas coisas: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou então ele falava: a tua fé te curou. Então, é interessante porque ali o mestre já dá para nós uma lição de que nós temos em nós o poder curador, o poder de atrair para nós mesmos o equilíbrio e a harmonia da nossa alma. Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, está lá: os espíritos influenciam em nossos pensamentos? A resposta é direta, mais do que a gente imagina, porque de original são eles que nos dirigem. Então, quando nós vemos essa pergunta de O Livro dos Espíritos, nós entendemos. E nós vemos o ensinamento do capítulo 20, que é dos médiuns, lá do Livro dos Médiuns. Lá, Kardec afirma que a mediunidade
é uma capacidade inerente do ser. Todo mundo é médium. Ah, mas eu nunca recebi espírito, né? Nunca incorporei, não é isso? Não, isso não quer dizer nada. Existem vários tipos de mediunidade. E a mediunidade mais comum é a intuitiva. É aquela que nós estamos lá naquele momento sozinho, lendo um livro. É aquela que naquele momento nós estamos sozinhos, pensando em algo. Nunca estamos sós. Paulo apóstolo já falou que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, não há solidão. Isso é ilusão. Achar que a gente está fazendo algo que está escondido. Podemos estar escondidos de alguns encarnados, mas de desencarnados nós estamos. E mesmo encarnado hoje é difícil, porque sempre tem muitas câmeras de vigilância em tudo quanto é lugar. Então, dependendo do lugar em que se está sob vigilância também. Mas é importante essa pergunta para que nós entendamos que o que nós pensamos, o que nós desejamos, a maneira como nós agimos, os nossos sentimentos, eles são estampados para todo mundo ver. Não vê no ponto dos encarnados, outros perceptíveis, que são mais sensíveis, que têm uma vidência, uma percepção, uma dupla vista mais apurada, vão perceber. Mas 90% talvez não perceba. Mas, do ponto de vista do mundo espiritual, está todo mundo vendo. Quem pode e quem não devia ver. Aí é que mora o perigo. Porque nós temos as nossas imperfeições, mas nós estamos aqui para trabalhar para melhorá-las. Se nós não melhoramos, nós expomos essas mazelas. E como essas mazelas são expostas? No livro A Gênese, no capítulo 14, Os Fluidos, tem um item que é a fotografia do pensamento. Lá diz que todas as vezes que nós pensamos, idealizamos alguma coisa, como que se estampa em nosso corpo perispiritual. Meu Deus! Então, tudo inconfessável está ali, ó. Então, quem passa, olha e vê, fala assim, olha aquela pessoa ali, com aquela carinha de santo, mas olha ali, a vida dela como é. E assim somos nós. Então, é por meio dessas, vamos dizer, dessas identificações que nós atraímos as nossas testemunhas. E aí fica muito fácil da gente entender por que acontece obsessão. Porque, geralmente, quando a gente fala de obsessão, a gente fala assim, a obsessão é de um espírito que está me perseguindo, então, nossa, como que eu posso fazer para me livrar disso? Se ele está me perseguindo, eu preciso de entender uma coisa. Nós não temos uma existência só. Ou é um espírito que eu tive em alguma existência passada ou prejudicado muito, e ele está me cobrando, ou é um espírito que se afinizou comigo devido ao meu proceder, aos meus pensamentos, ao meu estilo de vida, aos meus sentimentos. Então, é sempre uma via de mão dupla. Não existe aqui um que não seja envolvido no processo. Há uma ascendência, há uma permissão para que aquilo comece. Existe, de acordo com a classificação de Kardec, que no Livro dos Médiuns, Kardec classificou pensando na mediunidade, que era o escopo de pesquisa naquele momento. E também, imagine se ele falasse outros tipos de obsessão naquela época. Não ia ser adequado. Então, ele descreve lá a obsessão simples, que é a mais comum, que é a pessoa que sugere alguma coisa, a gente vai lá e faz, a gente está lá numa balada, aí sugere a gente ingerir mais álcool, sugere a gente ingerir droga, a gente está num grupo de amigos, eu estou aproveitando. E aí a coisa vai. E aí, de acordo com o número de vezes que eu vou me afeiçoando a determinado comportamento, eu vou criando uma cidadela de espíritos que se afinizam com as minhas necessidades do momento, com os meus desejos, aspirações, com o meu estilo de vida. Então, quando nós falamos deste tipo de obsessão simples, é a que nós vamos nos ater mais no dia de hoje. Por quê? Existe uma infinidade, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, mas elas são complexas. E eu já fiz
Um projeto de, ao longo do ano, passar esses outros tipos em outros momentos, para não ficar muito pesado e difícil de ser assimilado. Então, hoje vai ser obsessão simples como definição de Kardec. Existem 2 outros tipos que Kardec definiu, que foi a fascinação, que é quando ela vai mais para aqueles médiuns trabalhadores. Nós também podemos ser envolvidos sem sermos médiuns, né, trabalhadores, que é o seguinte, é a sedução por um espírito dominador. Então, a pessoa está lá envolvida com um irmão desencarnado e acha que tudo que o irmão desencarnado fala é o perfeito. Então, começa a fazer uma psicografia que não tem nenhum escopo, começa a realizar algumas condutas. Então, isso é a fascinação. E a subjugação, que é o processo mais grave, que a partir do momento em que a pessoa vai permitindo, que nós vamos permitindo que aquele grupo de testemunhas influenciam a nossa existência, nós chegamos a um ponto de perder a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Aí já é um caso mais avançado. Então, vamos ver se eu consigo colocar o slide aqui. Nossa Senhora, gente, o negócio é um caos. Não está indo. Ah, foi. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês esses slides. É uma definição, uma classificação da doutora Marlene Nobre no livro Obsessão em Suas Máscaras. Esse livro existe aqui na Comunhão, na livraria, pelo menos eu já ouvi aqui algumas vezes, e é um livro muito interessante, que ela faz um estudo das obsessões, baseada na obra de Chico Xavier. Então, ela cita alguns livros muito interessantes, mas ela traz os casos que são apresentados na coleção André Luiz. Então, ela coloca a obsessão do ponto de vista de natureza anímica, ou seja, de ponto de vista das propriedades do corpo perispiritual. Então, nós temos os efeitos inteligentes e os efeitos físicos. E entre os efeitos inteligentes tem a obsessão telepática, a autoobsessão, a personalidade antiga cristalizada, a possessão partilhada, que é dos vícios. E de efeitos físicos, o poltergeist. Então, vocês viram que são muito interessantes cada um desses temas, e a gente não conseguiria falar isto de uma maneira adequada e detalhada que fosse. Então, hoje nós vamos ficar somente com o mais simples. Ali eu trouxe a obsessão de natureza espirítica, que é a segunda classificação da doutora Marlene, que aí ela faz os quadros dividindo em simbioses de graus diversos, a parasitose mental, o vampirismo espiritual, as infecções fluídicas, a fixação mental, as patologias do perispírito, parasitas ovoides, zoantropia e deformações, vampirismo com repercussões orgânicas, epilepsias e neuroses. Realmente não dava para Kardec falar isso lá, né? O segundo bloco é a sintonia prevalente do mecanismo hipnótico. A fascinação, a obsessão oculta, obsessão durante o sono e obsessão coletiva. Nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de obsessão, que é a obsessão oculta, porque ela é muito significativa para nós na atualidade. E o outro tipo é o pensamento sonorizado, mecanismo semelhante à radiofonia ou televisão. Ou seja, nós recebemos ordens mentais. São vozes que nos falam, nos dirigindo. Nossa, então é um tipo de doença psiquiátrica, nem sempre começa assim, mas pode terminar desta forma. Então, é uma forma de nós seguirmos, né, determinados comandos, e para chegar neste ponto dos pensamentos sonorizados, é que nós já fomos hipnotizados durante o sono para que isso pudesse acontecer. Então, vamos dar seguimento.
Eu vou trazer aqui para vocês o seguinte: na Gênese coloca sobre obsessão. Então, este tema ele é abordado em todos os livros da codificação, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Então, na Gênese coloca algo que nós vamos rebater. Então, lá eles colocando o quê? A ação de um espírito mau, ou seja, um espírito que desconhece a forma de convivência, solidariedade e o amor. Ainda um espírito imperfeito, que busca uma vingança. E esta forma que ele faz, ele aproveita, sabe de quê? Da imperfeição moral daquele que ele pretende atingir. Se não há imperfeição moral, não há como haver obsessão. E o exemplo que nós temos disso é do Dr. Bezerra de Menezes. Ele tinha um inimigo. O inimigo não conseguiu atingi-lo por causa da sua perfeição moral, atingiu o filho. Então, é assim que, por vezes, nós precisamos entender que o processo, ele se instala abusando, vamos dizer assim, das nossas falhas. E aí nós começamos a entrar em pânico. Meu Deus, mas nós somos falhos, como é que fazer? Não é a questão de ser falho. O problema é nós insistirmos na falha. Nós não fazermos nada para modificar uma vírgula. Não tomarmos conhecimento da nossa limitação e tomarmos a nossa vacina espiritual. Igual a gente faz com as doenças. A gente faz a profilaxia. Por isso que a obsessão ela precisa de profilaxia. Então, nesse momento, né, nós precisamos de entender que a única forma, né, da gente tratar, por exemplo, uma pneumonia é usando um antibiótico, não é isso? É usando um medicamento eficaz. Na obsessão, que é uma doença da alma, uma doença moral, o que eu tenho que colocar? Alguma coisa moral para tratar. Ou seja, eu preciso de me moralizar. Pronto. É simples, né? Não tão simples, gente. Se fosse assim, a gente conseguiria fácil. Porque nós temos defeitos arraigados, nós temos costumes, e aí nós precisamos de tomar. Quando a gente é acometido por um processo que nos chama a atenção, que nos coloca em uma posição de vigilância, é porque é chegado o momento de nós tomarmos atitude, de nos reconsiderarmos como filhos de Deus, de refazermos o nosso caminho, de estarmos em condições de ir planando passo a passo para atingir a harmonia. Então, o que acontece? Como que o processo se dá? Qual que é a fisiopatologia da obsessão? A obsessão é uma relação perispírito-perispírito. Então, é uma relação fluídica. O espírito influencia fluidicamente por meio do perispírito dele e o nosso perispírito. A partir do momento em que ele encontra as tomadas mentais abertas em nosso corpo perispiritual. A partir deste momento, essa ligação ela pode ser fraca, como na obsessão simples, é uma coisa aqui, outra acolá, coisinhas bobinhas. Mas tem aquela frase, né, de grão em grão vai se alimentando, né, os animaizinhos. Então, aqui, da mesma forma, aos poucos, esses laços fluídicos, eles vão se intensificando. Até chegar o momento que nós não nos apercebemos se somos nós ou se é o outro. Aí, por isso, ao primeiro sinal que nós tenhamos, que nós estamos recebendo sugestões, como é que eu vou saber isso? Se nós começarmos a ter atitudes diferentes, se nós nos resvalarmos para a cólera incessante, para a irritabilidade, para a frivolidade, buscando diversões em excesso, querendo fruir tudo como se o mundo amanhã fosse o nosso último dia, então nós temos que aproveitar cada minuto encarnado. Tudo isso são processos muito que, assim, na sociedade hedonista que nós vivemos, são tolerados, mas que são os processos que vão fazer com que nós caiamos nas redes de um obsessor. Então, quer dizer que não posso nem me divertir? Sim que pode. Devemos, né? Mas acontece que nós precisamos de saber o que é diversão, como divertir.
Como que se dá o processo da gente ter a alegria, que seja alegria para os nossos prazeres terrenos, mas que também é a alegria da alma? A gente precisa de estar no mundo sem ser do mundo. Ser do mundo significa assumir todas as características, todas as regras do mundo mortal. E nós sabemos que isso não é possível, porque um dia nós vamos deixar este mundo. E ao deixar esse mundo, nós vamos levar aquilo que nós entesouramos aqui. Por isso que tem aquela frase evangélica: me diga onde está o teu tesouro, que eu direi onde está o teu coração. E por isso que nós temos sempre o coração como um órgão muito visado, né, do ponto de vista material, né? As doenças cardiovasculares são campeãs, né, de indicadores de morbimortalidade. Então, nós temos sempre, quando nós temos algum tipo de distúrbio, alguma emoção mais forte, nós somos afetados no nosso sistema cardiovascular, e aí nós entendemos por quê. Este órgão é o órgão físico, mas é ele que está formatando o nosso corpo perispiritual. Porque para nós evoluirmos, nós precisamos da razão com bastante sabedoria e do amor. A razão vem do cérebro, que já foi balsamizado pelas virtudes magnéticas do coração. Então, nós estamos reencarnados para trabalhar sentimentos, para melhorar o nosso coração físico, para que ele possa transmitir ainda assim ao nosso corpo perispiritual, porque o perispírito tem órgãos, e aí o coração espiritual se melhorando, ele vai trabalhando algumas necessidades, e é assim que nós vamos diferenciando o nosso corpo perispiritual para ele se transformar no traje, na veste nupcial. Então, é interessante que nós entendamos o trabalho. E aí nós estamos no século XXI e o tanto de coisas que existem para que nós possamos trabalhar o nosso autoconhecimento, a nossa melhoria íntima. Nós temos várias técnicas, práticas integrativas, inclusive nos postos de saúde, aqui no Distrito Federal. Nós temos livros, nós nunca tivemos tantos livros trazendo para nós a essência do pensamento, a essência de técnicas de comportamento, como que nós podemos ter tudo isto, às vezes até ler, e não aproveitar em nosso benefício para as nossas melhorias. Então, é importante que nós meditemos, que nós aprendemos a meditar. Mas a meditação é uma prática que nós fazemos lá 30, 60 minutos, mas é para ela ser transportada para o nosso dia a dia. A meditação é uma ilha de libertação para que nós possamos ter o nosso pensamento bem trabalhado, para que nos momentos em que nós necessitarmos, seja no ambiente de trabalho, seja na via pública, seja no nosso lar material, nós possamos utilizar esta mente clarificada para tomar as melhores atitudes. Porque é isso que nós precisamos no dia a dia. Se a gente não fizer isto, nós não vamos à frente. O Dr. Bezerra de Menezes escreveu um livro interessante, A Loucura sob o Novo Prisma, que ele descreve muito bem a obsessão, e aí ele explica que, quando nós estamos trabalhando para a melhoria íntima, estamos nos esforçando, estamos enganjados, seja onde nós estivermos, seja na casa espírita, seja na religião evangélica, aonde estiver, ou até sem religião, mas que nós estivermos cultivando a nossa essência de espírito imortal, a espiritualidade, nós criamos algo que o Dr. Bezerra chama de cordão sanitário. Olha que nome, né? Isso é uma vacina, né? É um anticorpo. Então, o cordão sanitário é uma ligação entre nós e a espiritualidade a nos amparar e a nos proteger. Mas aí, o que acontece? Estamos no mundo. E aí nós caímos nas ilusões do mundo. E aí, o que acontece? O cordão, ó, a gente cortou, fomos nós que cortamos. E aí, quando nós
fazemos isso, se chama desfalecimento. É o nome que o doutor Bezerra dá lá, e é bem interessante, né? Se nós ficamos de maneira contumaz nesse desfalecimento, não mudamos as nossas atitudes, mesmo conhecedores das coisas que são as mais adequadas para nós, nós entramos na fase do arrastamento, ou seja, caímos. Podemos recuperar? Sim, mas com muito mais esforço. Então, quando nós vemos isso aqui, nós entendemos que nesse mundo que nós estamos, com essa dualidade bem e mal ainda, com uma preponderância do mal, nós precisamos cada vez mais estarmos vigilantes. Então, qual que é a vigilância? Orar e vigiar. Nem olhar o vizinho, não, é olhar nós mesmos. Como está o nosso processo obsessivo. André Luiz fala isso. Melhor nós entendermos como está o nosso processo obsessivo. E ele dá uma série de perguntas, entendeu? Para a gente poder entender isso. Então, eu vou passar aqui e nós vamos fazer este questionário, tá bom? Está no livro Paz e Renovação. Aliás, esse livro é uma pérola. A gente não... Paz e Renovação, Francisco Cândido Xavier, Espírito Diverso. Ele trata sobre obsessão. E são capítulos curtinhos e muito esclarecedor e direto. Então, ele pergunta lá, primeira pergunta, você já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber? E adia a execução das suas próprias tarefas? Se reconhece que toda criatura humana é imperfeita quanto nós mesmos, que é por isso não é lícito nós exigir dos outros testemunhos de grandeza e sanidade? Se guarda fidelidade aos compromissos assumidos? Cultiva a pontualidade? Evita contrair débitos de todos os tipos? Se orienta a conversação sem perguntas desnecessárias? Fala auxiliando ou agredindo quem ouve? Se conserva ressentimentos? Sabe atrair amigos e alimentar afeições? Se mantém o autocontrole na vida emotiva com base da sua dieta mental? Então, a gente responde esse questionário. É dramático, né? Eu respondi o questionário quando estava fazendo a palestra. É assim, a gente vê que a gente precisa disso, é um checklist. A gente precisa de ver onde que a gente não está bem para a gente começar a trabalhar naquilo. Então, esse André Luiz aqui foi direto. Então, é muito interessante. Todo mundo fala assim, nossa, Emmanuel é duro. Olha, André Luiz, a dureza dele, ele que vai direto no coração. Aí não tem escapatória. Ele fala com tranquilidade e dirige ali no nosso ponto nevrálgico. Aí a gente entende. Não há como não entender. Se não entendeu na primeira vez que leu, na segunda vai entender. Então, esse questionário aqui, ele está sem dúvidas. Nós não precisamos de pensar em outra coisa. Tem um espírito, Dias da Cruz, ele foi presidente da FEB, um médico homeopata. Ele escreve várias coisas no Instruções Psicofônicas e no livro Voz do Grande Além. É dele que eu vou trazer esse ensinamento sobre obsessão oculta. Por quê? Eu falei que hoje nós falaríamos daquilo que nos atinge no dia a dia. Então, o que é obsessão oculta? Obsessão oculta é a nossa falta de vigilância. Então, nós vamos deitar, sem fazer uma prece, sem pedir assistência dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores. Aí dá ruim, né? Porque aí a gente sai do corpo assim de qualquer jeito. Ou então a gente já teve um dia todo agitado, fez todo tipo de confusão que podia fazer durante o dia, que é natural, tem dia que a gente perde mesmo, né? A classe, não é verdade? Então, desse jeito, é o dia que a gente chega em casa, na hora de dormir, e faz aquela oração lá de Santo Agostinho, igual ele falava, a gente dá uma repassada no dia e observa e pede ajuda para a gente corrigir esta falta para as próximas vezes. E pede que naquela noite a gente tenha o aconselhamento espiritual necessário. Mas aí, gente, o pedir não é só pedir da boca para fora, não. Tem que pedir com vontade, né?
Então, quando a gente faz isso, a gente está amparado. Isto é importantíssimo. Então, quando a gente não está nessa tarefa de nos renovarmos a cada dia, nós, durante a noite, nós nos encontramos com aquelas nossas companhias espirituais do dia a dia, aquela confusão do dia a dia. A gente é irritado no trânsito, xinga, se a gente irrita as pessoas, se as pessoas falam, a gente nem termina de ouvir, a gente já está achando que aquilo é uma ofensa pessoal. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Isso vai ficar afinizado. E são justamente esses encontros que vão fazer com que nós sejamos catequizados para sermos os médiuns da iniquidade. Então, Dias da Cruz fala que existe aquele obsesso manifesto, que todo mundo olha e sabe que ele é obsesso. E visto aquele que está sob obsessão oculta, que é a verdadeira insanidade mascarada. Então, são aquelas pessoas que falam coisas e fazem coisas que não deveriam fazer. Aí é um momento grave. Porque, neste momento, nós não estamos agindo só por nós, mas nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos isto. E nós estamos muito, por isso é que ele fala, considerações para salientar o estado de vigilância em todos os estados passivos da nossa alma, que é o momento do sono. Então, neste momento, a gente vai o quê? Acumular os pensamentos, porque a gente não está cercado por uma nuvem de testemunhas e os pensamentos de encarnados, desencarnados, etc., eles não chegam até nós. Nós que escolhemos absorver aquele pensamento ou não. E durante o sono é a mesma coisa. A gente continua recebendo. Existe o sono, quando a gente pode ir para um local de refazimento espiritual, o sono que a gente vai para um local que a gente vai receber instruções, vai assistir palestras, isso acontece. Mas nós temos que fazer por onde para entrar em cada um desses caminhos. Então, é isso que eu gostaria de falar, porque neste momento nós estamos com muita invasão de sentimentos contraditórios. E esses sentimentos contraditórios, por momentos políticos, por momentos de adoecimento, as pessoas estão angustiadas. Isso é um tipo de obsessão coletiva. As pessoas aterrorizadas. Então, nós precisamos de ter cuidados com a nossa saúde, cuidados com o nosso equilíbrio orgânico, material e espiritual, mas nós não devemos ser excessivamente aterrorizados pelo adoecimento. Isso é uma forma de obsessão. Porque nós precisamos, principalmente nós que somos crentes de Deus, nós precisamos de saber que nós, fazendo a nossa parte, nós receberemos o amparo do alto. Porque este momento é um momento nosso, nós não podemos escapar deles, está aí. Então, não aceitar é uma rebeldia. E um ato de rebeldia instala em nós um sentimento propenso à instalação de obsessões. Então, todos os momentos que nós pensarmos que isso não podia estar acontecendo, isso não podia acontecer comigo, é claro que existem famílias com adoecimentos, com perdas, isso existe. E o sentimento de dor, de saudade, ninguém vai deixar de sentir. Não é isso que estamos falando. Mas, ao mesmo momento, nós precisamos já entender que existem vários mecanismos para cada um de nós. E nós não temos ainda ciência dos mecanismos de cada um. Nós mal conhecemos os nossos mecanismos. Então, nós precisamos, de primeiro momento, assim como existe uma dor muito grande de separação, nós precisamos de confiar em Deus, que nada acontece sem a supervisão e sem o amparo e assistência de Deus. Primeira coisa é isto. Quando nós colocamos isto em nosso pensamento, nós conseguimos compreender que aquela dor pela qual nós estamos passando, nós podemos superá-la. Nós precisamos de esforçá-la. Se nós precisarmos de ajuda, isso não é demérito nenhum
porque nós nunca precisamos de entender, eu estou lá, eu estou orando, estou indo na casa espírita, não preciso de procurar um psicólogo, não preciso procurar um psiquiatra. Engano. Esses profissionais existem justamente para nos ajudar a reequilibrar os nossos processos psíquicos, para nós compreendermos a complexidade do tratamento de uma doença chamada obsessão. Então, se a pessoa tem um quadro, está com um adoecimento, nós precisamos de ter o amparo da Casa Espírita, que é maravilhosa, a terapia complementar espírita. Água fluidificada, o passe, a palestra pública, o atendimento fraterno. Muitas das vezes, pelo atendimento fraterno, o caso é levado para as sessões práticas de desobsessão. Isso é o que é como a gente vai no consultório médico, a gente vem à Casa Espírita, que, segundo o espírito Efigênio Vitor, a Casa Espírita, numa reunião de desobsessão, é um hospital psiquiátrico trabalhando sobre a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma complementação. E o tratamento médico, o uso da medicação que o médico vai prescrever, ela é significativa, não tem esse negócio de só tratar o espírito, não. O corpo físico está precisando de repor. E quem disse que os medicamentos não têm ação perispiritual? Tem. André Luiz fala isso em Obreiros da Vida Eterna. Então, os medicamentos, eles têm um componente que também age em nossos conteúdos perispirituais. Então, nós precisamos de entender toda essa complexidade, tirar um pouquinho que existe muito preconceito em relação a este tema, então buscar ler, buscar compreender e buscar, assim, em mim o que está acontecendo. É a primeira coisa que a gente tem que perguntar, é para a gente. Como que está acontecendo? E como que eu posso melhorar isso em mim? Né? Então, assim, após a gente fazer esse teste, nós vamos ver o seguinte. A profilaxia está no livro Paz e Renovação. Então, no livro Paz e Renovação tem o Albino Teixeira. Então, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ele fala o seguinte, que essas pessoas que chegam e nos tira do sério, não é verdade? Tem gente que parece, tem dia que a gente acorda e fala assim, meu Deus, só apareceu coisa esquisita. Mas o que é isso? São os testes. A gente não faz prova para passar de ano, passa vestibular, depois apresenta teste de mestrado, doutorado. Isso aí é mole, né? Sei que mas é mole, né? Agora, nesse teste aqui, não é qualquer um que passa nele, não. Esse aqui é difícil. Então, aqui, ó, o Albino Teixeira fala que são examinadores utilizados pela espiritualidade maior através dos mecanismos de provas, ou seja, eu estou aprendendo, tem que aprender a lição da humildade, da tolerância. E aí chega esse irmãozinho lá, todo dramático, na minha frente, em plena segunda-feira de manhã. Enfim, aceitar, né? E falar assim, como é que eu posso fazer para não cair aqui no desfalecimento logo hoje, né? Depois do dia da palestra, enfim. Então, é para saber como que a gente está andando, se a gente está se libertando mesmo, se a gente está lendo, e se o que a gente está lendo está aprendendo, se a gente está praticando. Tem que ter prática, né? Onde você viu um médico, o menino quer fazer medicina, passa no vestibular, está lá. Aí ele vai assistir a aula, faz a prova, passa na prova, a prova está nota bacana, mas ele não está praticando junto ao doente. E aí, que médico é esse? Não é verdade? É a mesma coisa, somos nós. Precisamos da prática no nosso dia a dia. Aulus, nos domínios da mediunidade, ele diz o seguinte, a melhor forma da gente combater o incêndio é não fornecer combustível. Tá aquela labareda na sua frente, aí você chega e tá, joga água. Joga água. É a maneira mais prática. E aí eu vou falar com vocês uma coisa muito interessante. Sempre a gente tem que lembrar de Jesus quando estava aqui. É claro que ele é o modelo, né? Mas a gente lembra dele para ser para nós o ideal que está lá. Né? Mas nós temos pessoas mais próximas, nós temos Francisco Cândido Xavier, né, que conviveu conosco aqui no século XX. Então, vamos lembrar a vida deste homem, né, que fez aniversário de desencarne em junho, agora, né? E que completou também 95 anos de mediunidade.
né? Então, assim, 95, que completou aos 92 anos, né? Com a mediunidade serena, né? Desde da tenra juventude. Então, nós precisamos de entender que esses exemplos que nós temos, Ivone Pereira do Amaral, são pessoas que abriram mão dos seus sentimentos, de necessidades, vamos dizer assim, material do mundo para a sua autotransformação. Foi chegado o momento deles, né? Um dia todos nós vamos passar por isso é uma verdade, isso é inequívoco. Então, a doutora Marlene, no livro Obsessão, ela fala que nós devemos ter a sintonia na onda do Cristo do coração. Essa frase é. Então, Jesus tem que estar aqui no nosso coração. Tudo que nós formos fazer, realizar, nós temos que pensar: Jesus aqui, como será? Não é mesmo? Então, isso é o melhor. Então, eu vou colocar aqui uma coisa que eu não falei ainda. Eu deixei para falar agora. Eu coloquei a terapêutica complementar espírita. Então, faltou uma coisinha, que é a prece. A prece é um poderoso medicamento para o tratamento desobsessivo. Mas a prece, muitas das vezes, a pessoa fala assim, reza por fulano e tudo mais. Tudo bem, podemos orar por fulano. Tem efeito. Mas é importante que o fulano, cada vez mais, aprenda a articular as palavras e se dirigir ao Pai. Aprenda a articular as palavras e se dirigir ao seu mentor espiritual. Porque é só assim que nós vamos conseguir desempenhar em nós mesmos as alavancas, as molas, para nós fazermos o trabalho que nos compete. Então, isso é importante a gente estimular. Outra coisa que nós precisamos de colocar aqui é o aconselhamento, né, dos agentes de saúde, que eu já coloquei, eu vou frisar mais uma vez, isso faz parte da terapêutica e é algo que nós precisamos de tocar com muita atenção. O fortalecimento da família. Gente, não existe um processo obsessivo no núcleo familiar. Aí todo mundo fala assim, o fulano que é desajustado. É? E por que ele veio parar aqui no nosso meio, no meu meio? Eu tenho tudo a ver com isso. Então, o núcleo familiar é o núcleo de terapia conjunta. Olha que coisa, hein? Então, estão todos se tratando. Aquela criatura é justamente o foco, mas aquela criatura foco, ela está ali por algum motivo. Então, a família toda se trata. Então, um caso de obsessão, ele precisa de ter fortalecimento das famílias. Isso é muito importante, por quê? Nós temos visto cada vez mais os laços frouxos da família. Cada vez mais a gente já não vê mais a família que tem o horário do almoço ou do jantar. Almoço nem pensar, né? Não, impossível. Mas o horário do jantar em conjunto, cada um no seu quarto, cada um no seu computador, cada um no seu celular. Momentos de conversa em família. Isso é inexistente. A gente ouve falar, são pouquíssimas famílias que cultivam isso. De conversa, de troca de ideias. É o momento em que o pai e a mãe vão corrigir o filho, vão corrigir o adolescente. Isso é importante, porque é ali naquele momento que se absorvem as vibrações. Nós nos alimentamos, de acordo com Emmanuel, nós nos alimentamos, 90% da nossa alimentação é fluídica. 10% o alimento é só para manter o corpinho, né? O restante é para o espírito, ela é fluídica, então nós absorvemos do ambiente. Então, se a nossa casa ela não está harmonizada, ela não tem o culto do evangelho no lar, porta escancarada. Todo mundo, se puder, põe a cerca elétrica, né? Coloca uma trava, tetra-chave, né? Mas, olha, espírito não respeita a cerca elétrica. Enfim, sinto muito. Qual que é a nossa trava para casa? A prece, a oração, o do evangelho no lar. É barreira magnética. Se a família não tem esse hábito, enfraquece muito.
Às vezes, na família tem uma pessoa que ora, a casa é fortalecida por causa dessa pessoa que ora. Nós precisamos de entender isso, porque as crianças, os jovens, eles estão precisando de assistência, de espiritualização, de evangelização. Não tem esse negócio de o filho vai decidir quando ele ficar mais velho, não. Gente, isso não existe. Se, ao ficar mais velho, a criança, o jovem, o adolescente, achar que não é importante, é o livre-arbítrio dele que está em ação. Mas o livre-arbítrio do pai, da mãe, seja quem for o tutelar ali daquela criança, é de dar a educação moral inicial. Isso é um processo desobsessivo, isso é profilaxia obsessiva. Porque está educando a criança contra maus hábitos espirituais que talvez ela venha trazendo lá de vidas antepassadas. E isso vale para todos. O nosso filho deficiente, ele pode não compreender o trabalho articulado, ele pode não saber se comunicar, mas durante o sono, o pai ou a mãe, seja quem for o tutelar dele, pode conversar com ele espiritualmente, que ele vai entender. Pode dar lições, pode transmitir lições de amor, pode fazer prece, pode falar: meu filho, eu te amo, nós te amamos. Você está aqui porque nós queremos estar com você. Então, isso são coisas muito simples, mas que são negligenciadas por todos nós. As crianças são muito sensíveis, muito susceptíveis. Até os 7 anos, nós conseguimos trabalhar muito a mentalidade de uma criança e conseguimos colocar nela alguns tipos de práticas de caráter moral. Após os 7 anos, nós já temos o início do despertar da pineal, e aí vai assumir o quê? A personalidade antiga daquele espírito. Nós não podemos esquecer que a criancinha é um espírito que já vem com uma história, com necessidades, por isso que está reencarnando, assim como nós fomos crianças um dia também. Então, o principal, eu coloco bem como foco, porque a gente tem visto que isso tem sido uma coisa que tem falhado muito. Então, a terapia do fortalecimento da família. Não é à toa que a Associação Médico Espírita do Brasil tem um departamento de família, que trabalha os assuntos da família, as necessidades da família, porque é uma coisa premente do nosso século XX e XXI. E que nós precisamos de atuar aí, porque o futuro do planeta depende de como nós estamos arregimentando as crianças e os jovens, como eles estão sendo preparados para arcar com as responsabilidades que serão mais assim acerbas do que as que nós estamos vivenciando agora no momento. Então, isso está no livro O Consolador, isso que eu falei com vocês, na pergunta 110. É perguntado a Emmanuel qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. A escola ainda é o lar, é a resposta de Emmanuel, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e da caridade. A verdadeira educação é a educação do caráter. Essa educação que as crianças vão para as escolas, estudam línguas, isso é uma necessidade de educação intelectual. Mas o cérebro intelectualizado não quer dizer um cérebro com discernimento. Um cérebro totalmente balsamizado pelas lições de Jesus. Então, seja onde estiver, mesmo que não seja não tenho nenhuma religião, não tem problema. Existem livros que trazem as lições de caráter e de bom comportamento, independente de sistema religioso. De como que nós devemos fazer as coisas, de como nós devemos nos orientar. Então, isso é importante e é interessante como que essas lições importantes elas estão contidas em mais de um ensinamento dos amigos espirituais. Então, tudo que vai se repetindo muito nos livros, a gente precisa de prestar atenção. É porque é aonde nós devemos centrar o nosso foco para a realização.
Então, aqui André Luiz coloca para nós, no livro Paz e Renovação, a lição que chama Terapêutica Desobsessiva. Ele fala aqui, para a gente ver, em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair em cadeias obsessivas, isso seríamos nós que estivéssemos pressentindo isso. Mas se nós desejarmos nos livrarmos dessa situação, devemos compreender que precisamos de esclarecimento, de amparo, para que nós possamos obter luz e auxílio. Então, nós precisamos de adotar determinadas atitudes. Olha as atitudes que André Luiz coloca lá. Estudar e raciocinar. Nós não fazemos isto. Todo mundo leu Nosso Lar. Quantas pessoas raciocinaram e estudaram Nosso Lar? E Nosso Lar tem lições valiosíssimas. E é o livro mais simples, né, da série André Luiz. A gente tem o filme. Então, ali tem lições de extrema importância. Ali fala do sono, fala da cólera de André Luiz, por que ela adoeceu, porque ela era uma pessoa colerizada, sempre. Então, nós precisamos de começar a ler as coisas e parar para pensar o que isso está querendo dizer. Não ler com pressa, não há necessidade. Porque, às vezes, a gente pega a obra de André Luiz, que tem histórias, né? Aí a gente entra na coisa da história e esquece de entender o que aquela história está querendo dizer para mim. Jesus falava por parábolas, né? Mas é isso, porque a parábola atingiu o coração das pessoas naquilo que elas estavam necessitando. Porque Jesus tinha uma técnica diferente. Quando ele falava, ele já endereçava, né, o telegrama, vamos dizer assim, né, para cada um. Cada um recebia lá o seu correio. Que ele falava uma coisa e cada um absorvia para si dentro da sua necessidade, mas isso é porque era Jesus. Aí nós vamos lendo lá o que André Luiz escreve, o que Emmanuel escreve, nós precisamos de compreender aonde está indo aquele ensinamento. Então, quando ele fala lá que o pensamento é para a mediunidade, como o leito é para o rio, aí a gente entende. O leito, ele vai fazer o quê? Ele vai favorecer com que o rio sempre esteja no mesmo sentido, né? Se o leito se desavorar, cadê o rio? Não existe. E o pensamento é a mesma coisa. Nós todos não somos médiuns? Nós queremos ser médiuns de quem? Da iniquidade? Da intolerância? Não. Como que nós vamos angariar as melhores companhias espirituais? No nosso dia a dia, a gente precisa de aprender a dirigir o nosso pensamento a Deus em cada momento. Não quer dizer que a gente vai parar, ajoelhar no canto, assim, fazer uma prece longa. Não. O dirigir o pensamento a Deus é a gente se reportar ao Pai, se entregar ao Pai, de maneira simples. Vai começar a trabalhar, se dirija a Deus. Peça assistência. Entra no carro para dirigir cada vez mais, se é necessário. Peça assistência. Porque as vias públicas, ela não tem só guarda de trânsito fazendo multa, não. Tem os espíritos que estão ali para justamente vigiar, para ver como é que está andando a coisa, para tirar alguém de um perigo. Isso acontece. Quantas vezes já fomos evitados de ter uma batida em nós, de uma pessoa que vinha, e nosso carro simplesmente saiu da rota de colisão? Isso não é por acaso, não. Isso é proteção. Quantas das vezes nós não estávamos bem e foi evitado que nós tivéssemos algum problema na rua? É proteção. Então, nós sempre precisamos agradecer a proteção que nós recebemos, pedir para termos a proteção, fazer a nossa parte para estarmos em sintonia. Quando nós pedimos essa ajuda, o que nos acontece é o seguinte: a primeira coisa que nós tivermos alguma dificuldade, chega até nós, pelas linhas da intuição, uma maneira de nós contornarmos aquela situação. Ou então chega para nós a solução. Então, isso é importantíssimo.
Porque cada vez, e quando nós começamos a fazer isso como hábito, nós já criamos um fio de comunicação. Isso é que é exercício da mediunidade. Que as pessoas acham que mediunidade é só aquele médium que entra, vai para a reunião de desobsessão, outra reunião de trabalho físico espiritual e incorpora. Não. Somos todos nós no nosso dia a dia. Existem exemplos disso na obra de André Luiz. Quando nós estamos escrevendo, se uma pessoa é um literário, se ele está escrevendo, ele não está só escrevendo. Aquilo não é ele que está escrevendo, mas não está só. Então, há que se ter um cuidado com o que se escreve. André Luiz fala isso. E tem um caso lá sobre isso. Então, se escreve somente coisas tormentosas, coisas que vão assustar as pessoas, se divulga pela sua voz coisas que são aterrorizadoras, há uma responsabilidade para isso, porque isso provoca uma conturbação mental em criaturas mais frágeis. Desarticulando nessas pessoas um pensamento mais alinhado, criando nessas pessoas o que eles chamam de formas-pensamento. Porque o pensamento é uma estrutura física, vamos dizer assim, não é? O pensamento é físico, é fluido. E aí, quando nós temos uma ideia que nos aterroriza, elas ficam vagando, aí nós ficamos só pensando naquilo o dia inteiro. Aquilo fica circulando, e quando começa a circular, nós não temos a capacidade de buscar ideias renovadoras em nós mesmos. Isso é um adoecimento. É um adoecimento psíquico, pode nos trazer manifestações depressivas, nós podemos entrar em quadros de melancolia, sem necessidade, só pela viciação do pensamento. Isso é chamado auto-obsessão. Então, são várias coisas do nosso dia a dia, tão comuns, tão corriqueiras, que nós já estamos tão afeiçoados, mas que faz parte da nossa observação, da nossa vigilância, é isso que é o vigiai, para que nós possamos criar em nós o fortalecimento, as estruturas, para que nós possamos vencer com facilidade as amarras de um processo obsessivo. E André Luiz coloca uma coisa muito interessante que ele fala, que todos nós estamos em processos obsessivos e precisamos, a cada dia, a cada momento, avaliar como está indo o nosso processo desobsessivo. Ele não falou isso à toa. André Luiz é sempre muito direto. Então, para a gente entender que nós precisamos, né, de saber da nossa fragilidade, assim como a gente está um tempo, esfriou o tempo, a gente vai sair de camiseta sem uma proteção? Não. Mas aí a gente se desarvora um pensamento desalinhado e tudo mais, não cuidando do nosso arcabouço mental. Porque é a mente, a nossa estrutura perispiritual, que vai trazer para o nosso corpo físico as mazelas. Uma mente atribulada, como é que ela vai dar conta de assenhorar os trilhões de células que estão no nosso corpo? Porque é a mente que dá o comando, há um comando mental para as células realizarem os seus processos de produção de proteínas, realizar os seus processos de melhoria das defesas orgânicas. Imagina uma mente toda louca. A célula vai conseguir realizar todas as atividades? Não, porque ela precisa de ter um comando. A mente, segundo diz André Luiz, é um soldado em luta. Então, nós precisamos de arregimentar as nossas estruturas corporais. Como que eu faço isso? Existem muitos processos atualmente de educação, né? Então, eu já falei da meditação, tem a meditação guiada, tem vários tipos de meditação, tem as pessoas que só treinam um tipo de respiração,
que a respiração já faz com que a gente aprenda a respirar com tranquilidade, aprende a ter uma melhor oxigenação das suas estruturas e também, ao treinar a respiração, nós estamos treinando o quê? A paciência, a percepção do nosso organismo de como ele funciona. Existem os exercícios de relaxamento. Existe um cardiologista, ele desencarnou agora em fevereiro, o Dr. Herbert Benson, que ele fundou o Instituto Mente e Corpo, lá em Harvard. E ele tratava os seus pacientes com técnicas de relaxamento e de indução mental. O que é indução mental? Nós dizemos frases, palavras encorajadoras, para que aquela pessoa consiga, absorvendo aquelas frases encorajadoras como um estímulo para ela lutar e vencer as suas dificuldades, as suas limitações. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que a gente já falou antes, mas eu vou refrisar aqui, que eu acho que é importante, que muitas das vezes nós não entendemos o adoecimento. Então, às vezes, o adoecimento é um auxílio de aprendizado para todos nós. Então, é como nós temos André Luiz falando no livro Paz e Renovação. Então, esse livro, gente, ele é maravilhoso. Então, eu aconselho todo mundo, é um livro fino e as lições são maravilhosas. Então, neste livro, ele fala que cada tipo de adoecimento, seja ele uma doença congênita, que é uma doença que a gente já nasceu com a necessidade dela, ou seja uma doença adquirida, ou um processo que já está cursando há mais tempo, ele aparece para nós, aparece como uma necessidade de autoobservação. E essa necessidade de autoobservação, ela vem como se fosse para nós modificarmos Sim, é porque não acendeu a luz. Ah, tá. Nossa, eu já estou esperando o vídeo para apagar. Gente, desculpa, eu entrei aqui numa coisa, desculpa, eu estou vendo a luz ali e eu estou esperando a luz dar o verde para eu parar, eu confundi. Então, eu já coloquei as coisas mais importantes. Eu peço desculpas, realmente eu fiquei aqui, olhei a luz e não prestei atenção. E eu espero que todos tenham aproveitado e aproveite todos para poder ler os livros que foram recomendados aqui. Muito obrigada. Nós agradecemos profundamente, a Antônia, doutora Antônia, pelos ensinamentos maravilhosos e vamos, então, passar a nossa prece final para que todos já possam se organizando para o passe em seguida. Então, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo profundo aprendizado que tivemos aqui hoje, pedindo que nos abençoe a todos nós na nossa caminhada, para que estejamos atentos a todos esses sinais e a todos os recursos e ferramentas, para que possamos fazer com que a nossa caminhada seja mais serena, seja cada vez mais ligada a nossos amigos espirituais, aos nossos benfeitores que estão sempre conosco. Agradecemos mais uma vez a oportunidade do aprendizado e pedimos que abençoe a todos nós hoje e sempre, que assim seja. Gratidão a todos. Até a... Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim,
deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.